Boa noite a todos. Estamos aqui, nos abraçando novamente nessa mensagem, buscando não só o reconforto, mas a certeza da fé, para continuarmos lutando sem nos entregarmos ao desânimo e à indignação. Podemos observar no panorama terrestre que tudo isso que está ocorrendo no mundo são indícios de grandes mudanças. É preciso que as estruturas velhas se desestruturem de vez para que surjam novas edificações. Como disse Jesus, ninguém põe remendo novo em pano velho, porque este romperá. Ninguém constrói um prédio novo em alicerces velhos. Então é óbvio que a destruição faz parte do progresso e das grandes transformações. É uma pena, porque se o ser humano se dobrasse, ou pelo menos buscasse compreender a realidade que o envolve, talvez nós poderíamos já ter abreviado há muito tempo um novo clima para o planeta Terra, uma nova realidade, emanada dos próprios seres humanos. Porque, gente, por mais que nós possamos estar aí inventando ou reinventando sistemas, nenhum deles funcionaram e nem vão funcionar. Só existe um sistema que um dia vai construir essa nova realidade que todos desejamos. E se chama fraternidade. Quando o homem se tornar fraterno em todas as suas atribuições no mundo, teremos um mundo melhor. Mas, infelizmente, a grande maioria no planeta ainda está ausente da realidade da nossa natureza. Então é óbvio que por algum tempo ainda vamos ter que compartilhar desse processo que ora se agrava, se acentua, como que prenunciando as grandes transformações necessárias. Às vezes até dolorosas, mas bastante benéficas para todos nós. Nós podemos analisar o índice de evolução de um planeta pela manifestação das maiorias e não das minorias. Porque nós vemos que tudo é fruto, inclusive na ação política, é fruto do comportamento da maioria. Não é? E se a maioria ainda não está dentro dessa realidade, dessa compreensão, é óbvio que vamos continuar elegendo maus políticos, né? Maus representantes do nosso mundo. Isso em todos os campos. Para onde a maioria, a semelhança de um efeito cardume, se dirige, é lá que está o grande problema. E nascerá novos problemas. Então, temos que entender realmente que a unanimidade é burra. As criaturas que acham que a maioria está com a verdade, porque se movimenta a maioria, é o caminho que temos que seguir? Não, aí é que está o passo mais difícil para todos nós. E para dar esse passo é preciso muita compreensão. Senão vamos continuar alienados a esse efeito cardume, não é? Que ocorre em todas as manifestações humanas. Por isso que a mídia facilmente
conduz para os seus interesses essa maioria. Estão entendendo, gente? Quando a maioria ainda não despertou o bom senso, o senso da razão, o planeta ainda é um planeta carente. Bem-aventurados aqueles que conseguem se emancipar desse efeito cardume e começam a se postar com dignamente a sua realidade, compreendendo e aceitando muitas vezes essas grandes diferenças, porque será temporária, com certeza. Tudo isso vai passar, não é? Estamos aí assistindo aos capítulos escritos nestes últimos tempos sobre a nossa realidade. Quantos aventureiros da fé prodigalizaram acontecimentos para determinados anos. Gente, nós só podemos acessar o futuro, como diz Albert Einstein. O sábio consciente da lei da causalidade pode prever o futuro e vasculhar o passado. Ora, a lei da causalidade é a lei de causa e efeito, ação e reação. Analisa o comportamento das coletividades. Analisa o comportamento da maioria planetária aqui. É fácil deduzir para onde estamos marchando, não é? Então, gente, ser a exceção é difícil. É muito difícil. Agora, entrar nesse efeito cardume é quase que impossível para alguns que se baseiam pela maioria. E pelo que a maioria fala, muitas vezes estimulada pela mídia, que guarda os seus interesses, muitas vezes inconfessáveis. Por isso que a doutrina dos espíritos se revela como um manancial incomensurável de sabedoria, para nós entendermos esse processo. E indo mais além, entendendo os mecanismos do universo. Compreendendo que Deus não interfere na nossa liberdade. Se Ele nos deu a liberdade, Ele a respeita. Apenas nos colocou numa situação em que vamos eternamente respirar e sobreviver no clima das nossas realizações, atraídos constantemente para estarmos onde devemos estar, sem falhas. E é assim que podemos entender as palavras de Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, gente, procurar o conhecimento espírita hoje não é optar por mais uma religião, meu Deus do céu. E se você ainda é daquele tipo que fica procurando preces milagrosas, orações prodigiosas, milagres, você ainda está fora da realidade. E quem vive fora da realidade sofre mais do que o necessário. Isso eu não tenho dúvida. Porque a própria vida à minha volta tem constatado isso aos meus olhos, né? Os quais eu aprendi a enxergar de fato por trás das aparências, graças à doutrina dos espíritos, que com as suas revelações nos coloca numa situação privilegiada, não é? Sem nos conceder nenhum privilégio, senão o da informação. E aí sim, você, acima, né, posto acima dessa montanha incomensurável de conhecimento, você enxerga além
dos horizontes, não é? Que esbarram nos sentidos. E transcende, é óbvio que transcende. Então, gente, doutrina dos espíritos não é uma doutrina de médiuns e nem para falar com os mortos. A mediunidade foi o instrumento usado pelos espíritos para nos revelar essa realidade. Então agora temos que assumir essa realidade e viver segundo a nossa natureza espiritual. E o resto será sempre mera perfumaria construída pelos homens. Tá bom? Vamos lá então. Vamos ver como é que está o nosso pessoal. Está animado nas perguntas. Vamos começar com a Angelita Rosa, de Mauá. Boa noite, seu Nelson e demais companheiros. Seu Nelson, tenho muito que agradecer. Seguindo seus conselhos, hoje em minha casa vivemos em paz. Que bom, filha. Esse é o objetivo do programa, o objetivo do meu trabalho, para o qual eu me entrego há 40 anos. Para que você possa dar um depoimento como esse. Hoje, em minha casa, vivemos em paz. Por quê? Você se moldou segundo a natureza. Você venceu aquela parte infeliz que muitos de nós carregamos, né? Que está alicerçada no orgulho, muitas vezes na prepotência. Então é isso, filha, isso me deixa muito feliz. E ela continua, bom, lá vai pergunta. O que acontece quando estamos dormindo e conseguimos sentir e ver tudo à nossa volta? Como se estivéssemos acordados, porém, é como se estivéssemos petrificados. Essa é a palavra correta, filha. E a presença que sentimos, mas não vemos, que faz dar calafrios e acelerar o coração. Por favor, pode esclarecer? Um grande abraço a todos. Filha, isso é bom que está acontecendo isso com você, porque você já está ensaiando sair fora do corpo consciente. Esse momento que você está ali registrando uma presença, você está semi-ligado ao corpo. Você está quase fora do corpo, registrando uma presença que você não vê, mas você sabe que está ali, por causa do magnetismo dessa presença. Isso te causa medo, porque você quer gritar e não pode, quer se mexer e não pode. É o tal, né? É a tal da síndrome da paralisia do sono, que a ciência está estudando. Mas não vai encontrar nada biológico, nem na genética do ser humano. Isso são situações espirituais em desenvolvimento. Então, filha, ora quando vai deitar, agradece a Deus, e de repente você vai sair voando por aí no mundo espiritual, conhecendo lugares maravilhosos. Isso faz parte da natureza, não é como a mediunidade. Isso sim, você pode desenvolver, tá? Gabriel de São Caetano. Amigo, eu consegui fazer tudo o que quis, porém, sinto muita falta do passado e vejo que não dou conta da faculdade. Que acha? Olha, filho, vai tentando, não desanima assim facilmente, continua mais um pouco. Se não der, então, paciência, aí você empreende o teu esforço em outras direções. O importante é você se autossuperar e conseguir montar uma estrutura de alegria e de felicidade, junto à mamãe e a todos que envolve a tua vida, tá bom, Gabriel? Mais uma vez, um beijão no teu coração e da mamãe. Valéria, Porto Alegre. Tudo bem, querido? Poderia falar novamente sobre a pergunta, o que é a luz, feita por um espírito evoluído que se encontrava num planeta obscuro? Fez a Kardec? Beijos a todos.
Valéria, é no livro Obras Póstumas. É o Humboldt, que foi o primeiro naturalista, o espírito de Humboldt, conversando com Kardec. Em determinado momento, Kardec pergunta em que planeta ele estava reencarnado. Então, vocês estão entendendo o que é um extraterrestre de verdade? Um extraterrestre não é esses que dizem que andam por aí com naves. O espírito, estando num outro mundo, ele pode vir ou ir aonde ele quiser. E Humboldt foi bater um papo com Kardec, porque ele sabia da importância que o Kardec estava trabalhando, né? A importância do que Kardec estava trabalhando. E de repente Kardec pergunta a ele em que planeta ele está reencarnado. E aí o que ocorre? Ele falou, Kardec pergunta primeiro, é num planeta do nosso sistema solar? Ele falou, Mas como? Nós conhecemos todos. É algum dos conhecidos? Ele falou, não. Ele é um planeta obscuro. E aí Kardec, pensativo, perguntou para ele, mas como? Você é um espírito iluminado, reencarnado num planeta obscuro? E aí ele pergunta para Kardec, o que é a luz? Vocês estão entendendo, gente? O que é a luz? Quando conquistarmos a luz, nós seremos a luz, onde estivermos. Para nós não existirá trevas, nunca mais. Onde quer que nós estivermos, estaremos iluminados. Vocês estão entendendo, gente? Essa é a evolução do espírito. Por isso que vale a pena lutar agora. Sofrer muitas vezes para exercer transformações difíceis. Gente, isso é uma realidade que nós vamos ter que alcançar. Por que retardar se podemos começar agora? Não é verdade? É isso aí, gente. Tiago de São Paulo. Boa noite, Nelson e todos os amigos conectados. Nelson, fala um pouco, deste pequeno e perigoso mosquito, Aedes aegypti. Seria ele também um instrumento para alguns espíritos? Agora foi registrada a febre Zika. É o Zika vírus, transmitido pelo mosquito. Bebês estão nascendo com microcefalia, quando a mãe é picada pelo mosquito. Será que falta muito para que esse surto chegue ao fim? Abração, Nelson. Olha, filha, a gente sabe que o micro-universo, ele vem sempre se movimentando, sofrendo profundas metamorfoses, de adaptação e de aprimoramento. Veja quanta alteração esse mosquito sofreu desde que nós o detectamos na África. Acho que, não lembro se foi em 97, por aí. Está aí ele, desafiando a capacidade dos nossos cientistas. E agora? O que fazer? Por que isso está ocorrendo? Olha, nada acontece neste mundo sem que tenha um objetivo justo e importante para o ser humano. Quem somos nós para julgar? Um espírito que ora renasce, tendo seu crânio reduzido. Agora, pode ocorrer, em muitos casos, de que isso não afete a estrutura do cérebro. Não é? E muitos podem nem vir a ter sequelas. Entretanto, se houver sequelas, é porque isso ainda era um daqueles escândalos necessários, aquele mal ainda necessário para espíritos endividados ressarcir a própria consciência. É isso aí, gente. Não tenho nem dúvida.
E está aí, com isso o homem cresce, os cientistas se movimentam e começam as prevenções que vai educando o ser humano. Então tudo obedece a um grande objetivo de evolução no nosso planeta. Boa noite, amigos. Seu Nelson, algumas vezes sonho com pessoas estranhas e nesse sonho eu, como se estivesse dando demonstração, estou flutuando sem estar com os pés no chão. Fico até com pernas cruzadas em pleno ar. E muitas vezes levito a alturas elevadas. E acabo sem forças para me manter no ar e indo para o chão em outro lugar diferente. Obrigado e ótima semana. Parabéns, Hélio. É uma qualidade que pode crescer se você perseverar no trabalho, na renovação necessária, até para amanhã ou depois poder atravessar o cosmo, não é? Valéria, Porto Alegre. Que boa ideia as frases sábias que acompanham a música da abertura. Obrigado, Valéria. É isso aí, temos que aproveitar os espaços para a propagação desta verdade, que um dia irá libertar todas as consciências da dor e do sofrimento, com certeza. Então vamos lá, Rui Santos, Florianópolis, Santa Catarina. Muito boa noite, amigo, senhor Nelson. Infelizmente hoje o som está entrecortado. A imagem sai e volta. Um abraço e boa semana. Deve ser aí do teu provedor, não tenha nem dúvida, porque a maioria não está reclamando. O sistema é bom demais, que é o próprio YouTube, não é? Que dá uma estrutura boa. Então deve ser problemas, né, da própria internet local. Ana Maria da Lapa, São Paulo. Boa noite, amigo Nelson e dona Ana, e a todos da sala. Quando falamos para uma pessoa que milagres não existem, elas acham que sou louca. Estou blasfemando. Abraço e uma ótima semana. Filha, o mundo ainda não compreende isso, né? Quando a gente fala que não existe milagre, isso incomoda muita gente. Tem gente que espera da vida o milagre, né? E partem desiludidos. E muitas vezes sem tirar grandes proveitos, não é? É óbvio que às vezes alguns acontecimentos, alguns benefícios surgem que parecem verdadeiros milagres, não é? Quando você está numa situação, como eu passei muitas vezes, você está numa situação que você não sabe nem de onde tirar um tostão sequer, né? A situação cada vez pior, e de repente surge alguma coisa que parece um milagre. Então, ocorre sim, alguns espíritos podem nos ajudar. Agora, eles podem nos ajudar de forma relativa. Agora vamos entender antes de tudo o que é o milagre. O milagre seria alguém ter o poder de apagar o sol, deixar de raiar o dia. Isso seria milagre. Aquelas curas que Jesus realizou não eram milagres. Eram aplicações das leis naturais. Através do seu magnetismo, ele curava. Teve uma senhora que só de acreditar que tocando nas vestes dele, ela se curaria. E assim ocorreu. Por quê? Ela canalizou o magnetismo dele em seu favor. Mas precisava ter o magnetismo. Isso é da natureza. Não foi um milagre. Não é? Foi algo natural. Que ela, naquela fé tremenda, conseguiu acionar em seu favor uma lei natural. Muitas vezes nós sugamos o magnetismo dos nossos amigos, né? E às vezes inconscientemente. Então, gente, vamos entender o que é milagre, não é? Gabriel, de São Caetano. Amigo, passei muitas dificuldades quando pequeno.
Mas foi os momentos mais felizes. Como é possível? Mas é isso mesmo, filho. Esses momentos são os mais felizes. Porque marcam, você aprende, você cresce e será sempre uma referência. Então, fica tranquilo, filhão. O mundo está aí da forma como tem que ser e segundo nós merecemos, nada mais. Isabel, interior de São Paulo. Boa noite, seu Nelson. Só tenho imagem sem som. Que pena. Deixa eu ver se eu posso melhorar o som, porque já é a segunda pessoa, né? Alô? 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 Não. O som está indo bem, sim. Não é? Está indo bem, está bem conectado. Então eu acho que deve ser alguma coisa aí com a rede, tá, filha? Às vezes acontece. Se acontecesse aqui algum impedimento, todos estariam sofrendo o mesmo problema, tá? Se você está no notebook, vê se você levantou a setinha do som. Tem que acionar o som aí, entendeu? Então, Gabriel São Caetano. Rui, use o Chroma. Às vezes a pessoa usa o Internet Explorer e como o programa do YouTube é do Chroma, né? Isso você sabe, as concorrências são fogo. Então acho que para o programa é melhor usar o Chroma, né? É isso aí. Ó, o Gabriel está dizendo que no Chroma tá joia, tá? É isso aí. Hélio, eu novamente. O amigo poderia falar sobre as obras e a missão de Eurípides Barçanufo, pois não confio em tudo que leio na net. Obrigado. Olha, filho, Eurípides foi um iluminado que deixou um rastro de luz no Brasil, né? Propriamente em Sacramento, onde ele tinha a capacidade de criar remédios fantásticos, socorrer a pobreza em toda a região, fazer o parto daquelas pobrezinhas que trabalhavam nas colônias das fazendas, não é? E muitas vezes se desdobrava em 2 corpos, né? De forma simultânea, atendendo aqui e ali. É uma criatura iluminada, ponto final, não é? Muita gente chama essa criatura de médium. Isso foi um iluminado. Ele tinha a liberdade de sair do corpo, porque ele não estava subjugado nessa encarnação como nós estamos, né? Atrelados ao corpo. Ele tinha toda a liberdade, né? E tanto é que ele uma vez se desdobrou. Isso nem foi ele que falou, foi um espírito, através da psicografia de Chico Xavier, que revelou que um dia ele sai do corpo e se vê diante de Jesus. E aí ele olha, vê Jesus no seu rosto, lágrimas descendo de seus olhos, e ele perguntou: mestre, por que choras? E Jesus ficou calado. Aí ele insistiu: será pelos crentes do mundo? E Jesus disse: não, choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e nada fazem. Olha que profundo, gente. Então, vamos lá. Vamos ver se temos mais alguém. A Valéria confirmando, lá em Porto Alegre a transmissão está perfeita. Então, realmente, às vezes, problemas locais, não é? E é muito interessante nós estarmos aí, todas as semanas nos reunindo. Se vocês querem ser um trabalhador da doutrina, divulguem esse trabalho.
Porque tem pessoas que às vezes procuram na internet, mas na maioria dos programas espíritas são entrevistas, aquela coisa de mediunidade, fenômenos, e as pessoas estão precisando de orientação com base nessa estrutura fantástica da nossa natureza que nos foi revelada. Então eu acredito que é até uma atitude de caridade. Olha, é tão importante esses esclarecimentos que tinha uma senhora que ela mora em São Paulo, né? E o programa passava na TV em São Paulo. Só que aí deixou de passar em São Paulo. E como ela tinha uma casa no litoral, e lá o programa continuava passando, ela ia todo fim de semana para assistir o programa lá. De tão bem que fez a ela. E assim muitos que me dão o depoimento da importância da pessoa saber como lidar com a vida. O Espírita quer ensinar os capítulos, não é? As perguntas, respostas de Kardec e tal, mas é preciso que se faça uma abordagem onde a pessoa entenda o porquê mudar, não é? Vencer as fraquezas, por que está sofrendo, entender de uma vez por todas que a morte não existe. Gente, são informações preciosas, não é? Então é isso aí, gente. Vamos trabalhar. Vamos lá, Assis de Franca. Boa noite, Sr. Nelson, e a todos que assistem o programa. Sr. Nelson, tem um casal de netos, Rafaela com 4 anos e Mateus com 11 meses. Mateus é muito inquieto. Não para. Como lidar com essas crianças? Hoje é o grande problema, né? Por quê? Nós já estamos aí no 3º milênio, gente. Quantas encarnações esses espíritos que estão chegando já tiveram durante a sua existência? Veja que até a infância ficou mais curta. O cérebro já não consegue reduzir a capacidade do espírito. Porque o cérebro era um redutor da manifestação do espírito para ser lento o desenvolvimento dele, se reintegrando a toda a capacidade dele que ele traz de vidas passadas, para que nós pudéssemos educá-los. Mas agora está difícil, por quê? Com 4 anos, meu Deus, com 11 meses, 1 aninho, a criança ela vem com uma hiperatividade, com uma ansiedade de usufruir, de viver tremenda. Então eu posso aconselhar você, filho, ensinar para a mamãe deles, conversar com eles enquanto eles dormem. Conversa, fala sobre a necessidade de manter a calma. Não grite, não fique nervoso. Olha, gente, isso é fantástico. Funciona muito mesmo. Pode começar que vocês vão um dia escrever aqui agradecendo pela transformação no comportamento dessas crianças. Com 11 meses, então, melhor ainda. Perguntaram para Albert Einstein, né? Uma mulher queria saber quando deveria começar a educar o filho. E aí ele perguntou: que idade tem o seu filho? Tem 1 ano. Você já está atrasada 1 ano e 9 meses. Estão entendendo, gente? Vamos lá, Gabriel. Amigo, mãe está irritada com meu pai. Que digo a ela? Chama ela pertinho de você
e dá um beijão nela e fala que você ama ela muito, para ela acalmar o coração dela, que tudo passa. Entendeu, Gabi? É isso aí, filhão. Hélio de Mauá. Tem um trecho sobre melancolia no Evangelho. Entendi que seria do espírito se sentir preso na matéria. Lá é um pouco mais abrangente. Lá a melancolia é revelado o seguinte, que muitas vezes essa melancolia é proveniente de reminiscências que existem lá no subconsciente, de algum lugar que nós deixamos, afetos que nós deixamos, talvez em outros mundos, em outras paragens. Então acaba se abatendo, né, essa melancolia, não é? E até como síndrome de estarmos presos à matéria, ao corpo, como você disse. Mas na verdade a melancolia é bem abrangente, porque muitas vezes por não acompanharmos a evolução de um mundo, nós somos obrigados a deixá-lo. E aí, já viu, né? Seria como um paraíso perdido, né? Cibele e Marcel Santos. Seu Nelson, o senhor pulou minha pergunta. Opa! Vamos procurá-la. Não pulei, não. Hélio, Valéria, Ana Maria, Gabriel, Isabel, Gabriel, Ricardo. Não. Ah, sim, está aqui. Está logo aqui. Está certo. Cibele e Marcel Santos. Um beijão para vocês. Boa noite, Sr. Nelson, Dona Ana e todos da sala. Sr. Nelson, deparei-me com mais uma surpresa no nosso meio espírita nesse final de semana, ao ouvir de um colaborador da casa que Kardec está ultrapassado e que muitas teorias já se transformaram de lá para cá, ou seja, já evoluíram. Sr. Nelson, como pode isso? Se há algum conhecimento que ultrapasse Kardec, me diga, por favor, porque eu também quero crescer, mas não há, com certeza não há. Gente, eu sou um pesquisador. Nossa Senhora, como eu tenho pesquisado sobre as revelações dadas a Kardec e os avanços da ciência, meu Deus do céu, deixa para lá. Saiba, filha querida, que nós vamos ter esse conhecimento para a eternidade. Assim como o Evangelho, vão passar os céus e a terra. E esse conhecimento permanecerá. Não é um conhecimento transitório, não é? Não, é um conhecimento para a eternidade. Não vai se descobrir mais nada diferente. Ah, não, Kardec disse que o perispírito é assim, mas agora foi revelado que o perispírito é isso. É complicado. É duro para as pessoas ser mais um. Então ficam criando teorias de suposta evolução contínua, não é? De algo que não tem como ser alterado. Né? Me mostra alguma coisa que possa ser alterado no que nos foi revelado sobre a nossa natureza. Pode ser alterado, sim. O nosso caráter, o nosso comportamento e a nossa visão. Gente, estão brincando com coisa séria. Eu falo que, infelizmente, neste mundo, para uma verdade se estabelecer, tem que enfrentar, sim, barreiras terríveis, como sempre enfrentou. E o Espiritismo não podia ser diferente. E o pior, que no Espiritismo o caso é mais grave, porque as barreiras estão
no próprio movimento espírita. Gente, o Chico uma vez falou uma coisa. Ele falou, às vezes é melhor uma mentira que salva do que uma verdade que mata. Entenda quem puder. Eu acho que os espíritas levaram muito a sério essa afirmação do Chico. Porque o que tem de ilusão nesse movimento, de crédulos, que acreditam que o Espiritismo é um manancial de autoajuda, né? De preces especiais. Gente, foi sugerida algumas preces por Kardec para dar um norte para as pessoas que queriam orar de forma mais inteligente, não é? Mas ele não deu nenhum status de infalibilidade para cada uma dessas orações. Pelo contrário, no fim ele ainda fala que o que manda é o sentimento durante a oração. O resto é perfumaria, gente. Eu vou agradecer a presença de vocês, mandar um beijão para todos no coração. O momento de sabedoria. O Hélio está me perguntando se eu esqueci de pôr o momento de sabedoria. Eu não gravei a semana passada o momento de sabedoria, então repeti o mesmo programa da semana passada. Tá bom, filho? É uma pena, mas houve um imprevisto e não teve jeito, tá bom? Um beijão para todos. Vamos encerrar o programa desejando com todas as forças do nosso coração que haja paz no mundo, que haja luz nas consciências, que os lares se harmonizam, estabeleçam a paz, o amor e a fraternidade, que haja progresso, abundância, que o homem possa criar situações para abolir a fome na terra, que a consciência daqueles que dirigem possam despertar para o bem, realizando os benefícios necessários à sua volta. Com este pensamento fraterno, abraçado a todos vocês, desejando a paz, a harmonia e a felicidade para os vossos lares, damos por encerrado o programa desta noite. Boa noite e um beijão no coração de cada um de vocês.